Olá pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 27.13. Nesse exercício ele diz que você tem uma garrafa plástica e essa garrafa plástica tem uma tampa que tem um diâmetro de 2,5 centímetros. E aí, essa garrafa plástica está numa região que tem campo magnético e o campo magnético dessa região tem uma intensidade de 1,75 Tesla. Só que esse campo magnético ele faz um ângulo de 25 graus com o eixo vertical da garrafa. Então, aqui eu fiz um desenho para a gente entender melhor como é a situação. Coloquei a nossa garrafa plástica de azul aqui em cima de uma mesa, nosso campo magnético de forma inclinada, fazendo um ângulo de 25 graus com o eixo vertical. E aí ele pergunta, qual é o fluxo magnético sobre a superfície plástica da garrafa? Então, primeiro problema, a gente não sabe como é o formato dessa superfície, né? Eu fiz esse desenho aqui, mas no nosso problema ele não especificou qual era o formato da garrafa. E aí fica difícil a gente calcular algo que você não sabe, na verdade fica impossível de calcular o fluxo, se você não sabe qual é a superfície ou como é descrita a superfície de um determinado objeto. Mas a gente vai lembrar que, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com fluxo magnético, consequentemente com linhas de campo magnético. E a gente sabe que o fluxo magnético sobre uma superfície fechada, ela vai ser igual a zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se eu considerar o fluxo total da minha garrafa, lateral plástica e tampa, eu vou ter que o fluxo vai ter que ser igual a zero. Assim, o fluxo total, fluxo magnético total, tem que ser igual ao fluxo que está passando sobre o plástico, mais o fluxo que está passando sobre a tampa. E esse fluxo total tem que ser igual a zero. Consequentemente, eu tenho que o fluxo sobre o plástico ele vai ser igual ao negativo do fluxo sobre a tampa. Então, eu não sei como é a superfície desse meu material plástico, dessa minha garrafa plástica, mas eu sei como é que eu posso calcular o fluxo sobre a minha tampa. E aí a gente vai ter aqui o fluxo sobre a tampa, ela é dado como sendo o campo magnético escalar o vetor. Nesse caso aqui, a gente já vai saber que produto escalar entre dois vetores é dado como sendo o módulo dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então vai ser o módulo de B vezes o módulo de A. Nesse caso aqui, a gente tem uma tampa circular. Consequentemente, a área dessa tampa é dada como sendo π vezes o raio quadrado. Como a gente sabe o diâmetro, a gente pode escrever essa área não em termos do raio, mas em termos do diâmetro, que é dado como sendo π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Nesse caso aqui a gente vai ter exatamente que o nosso raio é a metade do diâmetro, vezes o cosseno do ângulo φ. Nesse caso aqui não confunda esse φ maiúsculo, que é o φ de fluxo, com esse φ minúsculo, que é o ângulo entre esses dois vetores. A gente sabe o campo magnético, 1,75, o diâmetro a gente tem também, 2,5 centímetros. Não esqueçam de fazer a conversão de 2,5 centímetros para metros, então vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, isso aqui dividido por 2 ao quadrado, vezes o cosseno de 25 graus. Após as devidas substituições, nós encontramos um fluxo sobre a tampa dado como sendo 7,8, aproximadamente 7,8 vezes 10 elevado a menos 4
Velho. Só que o nosso fluxo sobre a tampa é dado como sendo o negativo do fluxo sobre o plástico. E o fluxo sobre o plástico, o negativo do fluxo sobre a tampa. Então, nós temos que o fluxo sobre a superfície plástica da nossa garrafa, ela é dado como sendo menos 7,8 vezes 10 elevado a menos 4. Velho. Então, a primeira coisa que a gente deve descobrir é a relação entre o fluxo sobre a superfície plástica e o fluxo sobre a tampa da nossa garrafa. Com isso, a gente pode calcular de forma simples o fluxo sobre a tampa da nossa garrafa e, consequentemente, a gente acha o fluxo sobre a superfície plástica. Então, com isso daqui, a gente encerra a resolução do exercício 27.13. Até o próximo exercício, pessoal.